Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Maiara Martins e nós vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de edição de vídeo. Relembrando a nossa última aula, né, a gente falou um pouquinho sobre comunicação verbal e não verbal, né? Foi uma aula bem interessante. Já sabemos como é importante a comunicação em nossas vidas. E entendendo como cada tipo de linguagem funciona, vamos aprimorando nossa forma de se comunicar, né? Então, foi basicamente isso que a gente viu na nossa aula anterior, né? Como funciona a comunicação verbal, a não verbal, a comunicação híbrida, né? Entendendo um pouquinho melhor, a gente consegue se comunicar de uma forma mais efetiva. Como eu sempre falo para vocês, a gente sempre vai falar bastante de comunicação, porque a gente sabendo se comunicar bem, fica muito mais fácil da pessoa que está nos ouvindo entender, então a nossa mensagem é completa e fica uma comunicação completa e bem elaborada, né? Devemos buscar evoluir em todos os tipos de linguagem, seja ela verbal, não verbal, híbrida e principalmente a linguagem corporal, né? Então, frisei bastante também, né, na última aula falando da linguagem corporal, porque ela é extremamente importante. A linguagem corporal está dentro, né, da comunicação não verbal. Opa. Né, está dentro da comunicação não verbal e basicamente 93%, né, da nossa forma de se comunicar é não verbal. E dentro dela está a linguagem corporal. A gente vai ter uma aula específica falando somente sobre linguagem corporal, mas é um pouquinho mais para frente, mas vai ser bem interessante, tá? Dando continuidade, né, a gente ainda está no módulo de gestão de conteúdos para mídias sociais, porém a aula de hoje vai ser o conceito de signo, significante e significado. Né? Na aula de semiótica, a gente falou um pouquinho e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesses três, tá bom? Vou tentar explicar um pouco mais a fundo e trazer um pouquinho mais de clareza. A gente não consegue falar de signo, significante e significado sem falar um pouquinho de linguagem antes, né? Então, como eu sempre falo para vocês, eu tento separar, né, tudo direitinho, bonitinho, para ficar bem explicadinho, tá? Então, eu espero que a nossa comunicação seja realmente efetiva. Então, linguagem, né, é o sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Tá? Então, a linguagem basicamente é isso, né, a nossa forma de se comunicar. Representa todo o sistema de sinais convencionais, sejam estes de natureza verbal ou não verbal, e a língua, a qual representa um sistema de signos convencionais. De natureza gramatical, usados pelos membros de uma determinada comunidade, no nosso caso, a língua portuguesa. Né? Então, nós nos comunicamos, por exemplo, neste momento eu estou me comunicando de forma verbal, né, pela fala com vocês, na língua portuguesa. Né? A gente já falou bastante sobre isso e é o que eu sempre digo, uma aula vai se encaixando na outra e uma coisa vai fazendo, né, sentido na outra. Então, a linguagem é basicamente isso, né? O estudo de determinada fala, cada região usa, né, uma língua e tem uma linguagem, tá bom? Ainda falando um pouquinho de linguagem, né? Seguindo essa linha de raciocínio, temos que o signo linguístico é concebido como um elemento representativo constituindo-se de dois aspectos básicos, que é o significante e o significado, os quais formam um todo indissolúvel, né? Então, quando a gente fala que ele é indissolúvel, o signo só é realmente um signo quando ele tem o significante e o significado. Mas eu vou explicar um pouquinho mais para frente, de forma separada, mas eles não se separam, eles sempre, né, estão juntos. Signo, significante, significado, a gente separa para fazer uma explicação para entender qual é qual, mas, né, somando o significado e significante, nós temos o signo, tá? Então, a linguagem também estuda, assim como a semiótica, né, os signos linguísticos, e eu acho que até fica às vezes mais fácil falar signo linguístico, para não confundir com o signo, né, pelo menos do zodíaco. Mas isso eu já tinha até comentado um pouquinho na outra aula, mas quando a gente fala de signo, pode ser tanto o zodíaco quanto o linguístico, mas quando a gente fala de signo linguístico, a gente já sabe que está falando relativamente do nosso português, tá bom? A nossa língua é formada por signos linguísticos que precisam de regras para serem utilizados. Né? Então, a nossa língua tem várias regras, eu já falei isso também, o português é uma das línguas que é um pouco mais difícil de aprender, né? Por exemplo, do que o inglês, né? Pessoas que são nativas e falam
não são nativas do Brasil e falam inglês fluente, né, nasceram em um país que fala a língua materna, o inglês, para eles aprenderem português é bem complicado. Para a gente parece um pouquinho mais fácil porque a gente nasceu aqui, né? Então, para falar, a gente, claro, tem um pouco de facilidade. Já essas pessoas que não são daqui encontram mais dificuldade na hora de falar. E mesmo, né, quem já nasceu no Brasil e fala português desde sempre, a gente tem dificuldade com as regras gramaticais e com toda a formalidade que tem no português, né? Aqui a gente fala um pouco mais linguagem, linguística, os signos em si, a semiótica é muito mais complexa, né? E tudo está interligado e tudo é muito amplo. Então aqui a gente vê um pouco mais, então é bacana ter esse conhecimento para algumas provas, vestibulares, Enem, né? Mas para a gente saber tudo só quando a gente estuda letras, e quem estuda letras é corajoso, porque são conteúdos que são bem espessos, são bem amplos, né? É muito interessante, mas infelizmente acaba sendo bem complexo e complicado, né? Se a gente for pensar numa pessoa que não gosta tanto, né, do português, acaba ficando um pouquinho complicado. Né? Mas voltando aos nossos, né, o signo linguístico, que a gente acaba falando só, porque fica muito mais fácil, né? Mas sempre que eu falar nesta aula de signo, estarei falando do signo linguístico, tá? É Hoje está difícil, o computador não quer deixar que eu dê essa aula para vocês. Ela representa e transmite a ideia. É o representante que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante. É a representação mental de uma coisa. Então, basicamente é isso que é signo, né? A gente tem explicado de uma maneira simples, mas acaba sendo um pouco complexo. Então, signo basicamente é uma representação mental que a gente tem de alguma coisa. Tudo pode ser um signo, né? Tudo que a gente encontra pode ser um signo, mas só é realmente um signo a partir do momento que ele tem o significante e o significado, tá? E aqui mesmo fala, é a combinação do significado e o significante do conceito, né, com o objeto em si. Então, né, por exemplo, uma garrafinha de água, por exemplo, né, ela é um signo, quando eu falo garrafa, automaticamente você já vai lembrar, né, de um determinado tipo de garrafa, claro, quando eu sou um pouquinho mais específica, né, garrafinha de água, você vai lembrar talvez daquela garrafinha de plástico, né, garrafinha PET, que geralmente a gente, né, compra água e vem, né, a água naquela garrafinha PET, ou até mesmo outro tipo de garrafa com água dentro, né? E eu vou explicar um pouquinho mais para frente significado e significante, eu vou usando esse exemplo da garrafinha de água para ficar fácil de vocês entenderem, tá? Aqui também esse exemplo é muito bom. Pense em uma placa de trânsito, ela isolada é só um conjunto visual de cores e desenhos. E a partir do significado que lhe dão, que ela se constitui um signo e ganha um novo sentido. Então, uma placa por uma placa seria somente uma placa. A partir, né, do momento que ela tem um significado, ela se torna um signo. Por isso que a gente fala que eles não se desassociam. Né? Então, tudo basicamente tem, né, um significado e um significante, e assim se torna um signo, tá? Essa parte acho que não fica tão complicada de entender. Então, o significante é um elemento tangível, perceptível, que nos mostrará a forma escrita ou falada do signo. Quando pensamos nas letras que formam uma palavra, assim como nos fonemas, estamos pensando no significante. Aí, né, por exemplo, a palavra gato. Né, ali eu mostrei até as divisões, mas sempre que a gente ouvir, né, a palavra gato, né, os fonemas gato, ou realmente ver a palavra escrita, como está aí na tela, a gente sempre vai lembrar, né, do felino. E aí eu já até comentei isso talvez em outras aulas, né? E aí agrega também o conhecimento de mundo. Por exemplo, sempre que falar gato, automaticamente a primeira coisa que eu penso é um gato preto, porque eu tenho um gatinho preto. Então, né, a gente sempre vai lembrar de alguma coisa quando a gente ouvir ou ver escrito, e geralmente essa representação mental, né, que é o signo, ela já vai vir com algumas características, igual quando eu falei garrafinha de água. Talvez você lembrou da sua garrafinha de água, daquela garrafinha PET, ou uma garrafa, né, que você mais gosta, ou que a gente mais encontra por aí na rua, por exemplo, tá? Então, basicamente, o significante é o nome que a gente dá para as coisas, vamos dizer assim, né? Basicamente é o nome que a gente dá para as coisas, e aí, né, tudo tem um nome, e aí ela se caracteriza por um signo, quando ela tem, obviamente, um nome e o significado. Eu vou dar aqui mais um exemplo, né, de significante, e aí a gente fala do significado, tá? Que também não é muito complexo.
Então, aqui, né, no nosso exemplo, em português, gato, continuando, né, usando o gato como exemplo, gâteau em italiano, chat em francês e cat em inglês. É o mesmo signo, mas com significantes diferentes. Então, foi como eu falei, basicamente, o significante é o nome, né? Então, em cada idioma, gato é escrito e falado de uma forma, né? O que é mais diferente é o chat e o cat do inglês, que são diferentes, mas mesmo assim eles continuam sendo o mesmo signo, né? Vamos supor que vocês fossem poliglotas, né? E eu falasse nas três línguas, eu estaria falando, né? De qualquer forma, do mesmo signo. Ainda seria gato, né? Independente do idioma. Por mais que é escrito de uma forma diferente, ainda se trata da mesma representação mental. É por isso que eu dei exemplo uma pessoa bilíngue, né? Por exemplo, que fala inglês e português. Quando falar gato, né, no meu caso, sempre eu vou lembrar de um gatinho preto. E se alguém falar cat, né, em inglês, também de qualquer forma, né, eu vou estar lembrando provavelmente de um gatinho preto. Então, continua sendo o mesmo signo, a mesma lembrança, a mesma representação, só está mudando o significante, que é basicamente o nome, tá? E significado. Esse, né, quando a gente fala significante, significado, signo, parece que é muito complexo, mas não é tão complexo, não é tão complicado assim. Então, significado é o conceito do signo, o elemento abstrato, por meio dele conseguimos formar uma representação mental a partir do que sabemos sobre o assunto. Quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhados. Então, basicamente também, o significado é o significado das coisas. E aqui, como eu dei bastante o exemplo do gato, né? Por exemplo, ele tem aspectos físicos e detalhes, é muito bem detalhado. Então, por exemplo, quando eu falo gato, obviamente você pensa num felino, né? Geralmente pequeno, peludinho, orelhudinho, com os bigodinhos e tem as suas características. Nós também temos o cachorro, que também é um animal e tem algumas particularidades parecidas, né? Por exemplo, alguns cachorros também são pequenos, são peludos, né? Mas aí a gente consegue diferenciar quando fala, né, o signo gato e o signo cachorro, por conta do seu significado. Eles têm significados diferentes, portanto, né, tem nomenclatura diferente, gato e cachorro, são signos distintos e a gente consegue, né, diferenciá-los pelo significado. Aí, claro que aqui eu tentei ser um pouco mais breve, mas a gente pode achar um monte de características físicas e detalhes, tanto para o gato quanto para o cachorro, né, para estar dividindo essa questão de significado. E isso também ocorre com as palavras, né? Significado, por exemplo, a gente joga hoje muito em dia no Google, a gente quase não utiliza mais dicionário, né? Então a gente joga lá no Google o significado da palavra tal, né? De alguma palavra que a gente não conhece. O significado vai estar explicando, né, o que é. E se é, por exemplo, né, igual um gato, ele vai tentar trazer os detalhes e as características físicas para a gente ter uma representação, tá? Também não é muito complexo. Basicamente, o signo, significado e significante é isso, e por isso que eles não se separam. Então, tudo que é considerado um signo, ele vai ter um significante, né? Como eu mencionei, um nome, e sempre vai ter um significado, né? Exemplificando até mesmo a placa de trânsito. Vamos supor que fosse uma placa de trânsito com a letra E, né? Riscado, feito um círculo em vermelho e cortado, por exemplo, que a gente sabe que significa proibido estacionar, né? Então, se não tivesse o significado, né? Se a gente não soubesse, fosse, por exemplo, né, um W, uma borboleta no fundo, tá? Fui bem aleatória, mas, por exemplo, se você encontra, né, uma placa de trânsito nesse formato que eu acabei de mencionar, não dá para dizer que ele é um signo porque ele não tem um significado. É claro que vamos supor que aí existe uma nova lei ou alguma coisa diferente nas leis de trânsito, tá? Começa a tem uma ideia diferente para alguma coisa e dão um nome, né, para essa placa. Essa placa não tenho nem a mínima ideia, né, porque eu usei algo muito aleatório, mas vai ter um determinado significado, né, proibido estacionar na faixa de pedestre, que isso já é proibido, mas vamos supor que fizeram uma placa exatamente para isso. E aí sim ela vai começar a ter um significado, e aí vão dar uma nomenclatura, né, que provavelmente seria parar na faixa de pedestre, né, por exemplo, e aí ela começaria a ser um signo, tá? Tentei explicar de uma forma, não sei se ficou bem colocado, bem explicado esse exemplo, mas é só para vocês entenderem um pouquinho mais que eles não se desassociam, então os três sempre estão ligados e associados, tá? E aí, basicamente, foi como eu já falei, né? Tudo é um signo porque tudo tem uma nomenclatura e um significado, tá bom?
E falando um pouquinho de linguística, né, que tem tudo a ver com signo, significado e significante, né, a linguística é a área de estudo científico da linguagem, tá? Então, a linguística é o que estuda a linguagem, e a linguagem, né, dentro dela, a gente tem os signos. É uma disciplina em um campo de conhecimento que tem como objetivo o estudo das línguas naturais. São as línguas que surgem espontaneamente como meio de comunicação social. Né? Então, há muito tempo atrás foi surgindo, né, as línguas e as formas de comunicação. Claro, em cada região, né, tanto do Brasil, né, a gente já consegue encontrar lugares que usam palavras diferentes, né, dentro da nossa língua, e quando a gente vai para outros países, né, já é um idioma, uma língua completamente diferente. A linguagem humana, como tal, não se manifesta. Ela se manifesta através das línguas naturais e de outras formas de expressões que nós costumamos chamar de linguagens, como, por exemplo, a linguagem do teatro, do cinema, dos quadrinhos, entre outras linguagens. Né? Então, a gente costuma a separar, a gente acaba separando as linguagens, né? Quando a gente vai falar de algo muito específico, né? Por exemplo, na linguagem do teatro, não sei se vocês já ouviram, por exemplo, alguém falar ou brincar sobre isso, né? Muito, muito particular do pessoal do teatro, por isso que acaba sendo, né, linguagem do teatro, mas quando alguém vai se apresentar, a gente costuma dizer, quebre a perna. Isso é bem estranho, porque, nossa, você tá desejando que a pessoa quebre a perna, e não. Dentro da linguagem do teatro, isso significa boa sorte. É uma forma de um colega estar falando para o outro boa sorte. Só que em vez de dizer boa sorte, que parece que é o que seria mais normal, na linguagem do teatro, quebre a perna é a mesma coisa que boa sorte. Mas lembrando, é a linguagem do teatro, não vai fazer isso com algum outro colega que não tenha nada a ver com o teatro, que para ele não vai fazer sentido. E assim, né, do cinema, dos quadrinhos, de qualquer outra profissão ou quesito, sempre é muito específico. Por exemplo, né, no nosso quesito de fotografia e gravação. Para a gente especificamente, a gente tem, né, plongé contra plongé, a gente vai ver isso daí um pouquinho mais para frente. Pessoas que não conhecem, né, essa linguagem da fotografia e da filmagem, não vão saber o que é plongé contra plongé. São duas palavras francesas, tá? Elas têm um significado, mais pra frente eu vou falar disso. Se você já sabe, legal. Se você não sabe, vai ter que continuar assistindo, né, as aulas para descobrir. Mas também é uma linguagem específica da fotografia e da filmagem. Então, né, a gente tem essas divisões, vamos dizer assim, né? Cada lugar, como eu posso dizer? Né, o cinema, o teatro, a fotografia tem linguagens específicas dentro do seu próprio tema, vamos dizer assim, para tentar ficar bem explicado. E linguística geral, né? Como o próprio nome indica, essa área da linguística engloba de maneira geral todas as ferramentas de análise, além dos conceitos que são trabalhados por essa ciência. Então, né, dentro da linguística, a gente tem várias divisões e tem também a linguística geral, que é basicamente que estuda de tudo um pouco. Né? Essa daqui acho que não tem muito o que explicar, porque, né, o próprio nome indica, né, linguística geral, então ela estuda de tudo um pouco, tá bom? Os principais temas abordados por esse estudo são a língua, fala, signo linguístico, né? Significante, significado, síntagma e sincronia e a diacrônica, tá? A gente vai ver também um pouquinho, esse é o que foca um pouquinho mais, mas como ela propriamente disse, ela é geral, então ela é bem ampla, mas aí tem outras divisões dentro da linguística, tá? Linguística aplicada. Na linguística aplicada, o foco do estudo está ligado em solucionar os problemas que surgem em relação ao ensino das diferentes línguas e da tradução de textos, né? Então, a linguística basicamente, né, estuda essa parte de idiomas diferentes. Eu não sou professora de inglês, então talvez seja melhor que não entendendo, mas a gente sabe que tem ditados que a gente usa, né, falas que a gente tem aqui no Brasil, que não existe na forma em inglês. E quando tem a tradução, né, seja de um livro, de um filme principalmente, a gente consegue sentir bastante diferença para quem é fluente em inglês e assiste um filme, né, no idioma original e depois dublado em português, consegue ver a diferença. Eu lembro que tinha bastante no desenho do Pica-Pau, acho que todo mundo conhece, né, o desenho do Pica-Pau,
que a namoradinha do Pica-Pau, agora eu não me recordo o nome dela, mas ela falava, acho que foi um episódio específico, mas enfim, que ela falava macacos me mordam, né? E essa expressão a gente não utiliza aqui no Brasil, é uma expressão que eles utilizam lá. E aí, quando não tem, né, uma tradução, ou a gente não usa nada parecido, às vezes nesse momento de tradução continua com a tradução original, que seria, né, macacos me mordam, que, né, tem um significado lá e aqui não existe nada que a gente consiga, talvez, utilizar. Estou tentando aqui pensar em mais algum exemplo, mas eu acho que deu mais ou menos para entender. Mas, por exemplo, hoje eu tô só o pó da rabiola, né? Não sei se vocês ainda utilizam, vocês são mais jovens, mas né, já tá um pouco mais antigo. Né? Hoje eu tô só o pó da rabiola. E provavelmente lá não vai ter essa expressão, né? A gente pode usar o pé da letra, mas se a gente falar, né, por exemplo, para um americano, né, falar eu tô só o pó da rabiola hoje, mesmo que a gente fale em inglês, para ele não vai fazer sentido porque não existe, né, essa expressão no idioma dele. Como tem várias coisas que lá, né, são expressões lá que se traduzir para o português, para a gente não vai fazer sentido, né? Uma outra estava aqui na minha mente, mas acabou fugindo. Não é paquera. É algo parecido com paquera. É que agora eu não me lembro exatamente o termo que a gente utiliza aqui. Não lembro se era tipo chamego ou algo do gênero, mas por exemplo, fiquei de chamego com o mozão, né? Acho que hoje em dia quase ninguém mais usa chamego, mas de qualquer forma, né? Fiquei de chamego com o mozão. Lá não tem a expressão chamego, então não existe uma tradução para chamego, porque foi uma palavra que é muito brasileira, por exemplo. E aí, na hora deles traduzirem, não existe uma forma de traduzir, mas às vezes tem algum outro dialeto que eles usam lá, que é muito próximo do significado que isso tem, né? Esses dias mesmo eu vi no Instagram, né, que é um americano falando de palavras que que ele conheceu aqui, que lá não tem um significado. Um desses exemplos é a palavra saudade, né? A gente sabe que saudade é quando a gente está sentindo falta, muita falta de uma pessoa. E lá eles não têm o termo específico para a palavra saudade, né? Eles falam de estou com muita saudade, sentindo muita falta de alguém, ou algo mais ou menos próximo a isso, mas não tem um termo específico como a gente, estou sentindo saudade de fulano, por exemplo. Tá? Então, a linguística aplicada estuda basicamente isso, né? Essas diferenças. O que existe aqui não existe lá, mesmo tentando traduzir, mas aí procura ter algum termo que é parecido, tá? Então, é basicamente isso que a linguística aplicada faz. Além disso, ela também propõe resolver alguns distúrbios relacionados com a linguagem. Então, foi basicamente isso que eu já expliquei. Eu tentei exemplificar bem para ver se fica fácil de entender e também trazendo, né, algumas curiosidades que tem, né, igual essa da saudade, é muito bacana. Imaginei que existia um termo, né, específico para isso no inglês, mas eles não têm como a gente, né, usa o termo saudade, igual eu expliquei. E linguística sincrônica, também chamada de linguística descritiva, nessa metodologia diversas falas são observadas ao mesmo tempo, ou seja, numa determinada fase. Ela está intimamente relacionada com a linguística teórica, que oferece modelos teóricos sobre a área. Descrevendo os aspectos que regem em determinado momento histórico a funcionalidade linguística. Em outras palavras, estuda e descreve o modo como a língua funciona. Observa a língua como ela é do ponto de vista do falante e não de como pretende a gramática normativa. Né? Coloquei até ali, entre aspas, dialetos. Então, essa explicação toda é basicamente para falar de dialetos, né? Que nós temos gírias e formas de comunicação. Então, muitas vezes a gente usa, né, alguma gíria, algum dialeto, em vez de falar alguma coisa. Por exemplo, eu tô com um problema, sei lá, um problema determinado. Putz, estou com uma BO, né? Também é uma forma de utilizar. Então, quando ele fala que, né, o ponto de vista do falante, e não de acordo com a gramática, né, BO não estaria certo para se referir a problema, né? Até porque BO seria tipo boletim de ocorrência, mas, né, pelo menos não sei se é em várias regiões do Brasil ou se é só aqui em São Paulo, né? Mas a gente tem o costume, tipo, mó BO, ou tô com mó BO, significa que eu estou com algum problema. Esse é um dialeto.
Então, a linguística sincrônica estuda exatamente isso, essas diferenciações. E, por exemplo, na época da minha avó, com certeza ela não ia falar, putz, estou com uma BO. Ela com certeza ia falar, nossa, estou com um enorme problema. A gente sabe, né, que a língua portuguesa foi evoluindo e é justamente por isso que tem a linguística sincrônica, que é para entender essas mudanças, né, de dialetos, de gírias que tem. Conforme o tempo vai passando, elas vão mudando, né? Provavelmente vocês devem ter por volta aí dos seus 15 a 17 anos, né? Quem está assistindo. E é muito diferente as expressões, né, que eu usava quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Então, tudo isso vai mudando. Tem expressões hoje que eu ouço vocês falando e fico, meu Deus, o que eles estão querendo dizer? Né? E eu imagino para minha mãe, para minha avó, como teve essa diferença, né, nesse período. Então, estuda basicamente isso, como vai tendo essa mudança, essa diferenciação de dialeto, né? Conforme vai passando o tempo e vai passando os anos, tem muita diferenciação. Então, a linguística sincrônica, ela tenta entender isso, né? O que a gente quer dizer quando a gente está falando BO, que basicamente significa, né, problema, né? Eu usei um exemplo que eu achei que vocês fossem, né, entender e talvez fosse mais normal, ou não, né? Foi como eu falei, as coisas mudam, então eu não sei um dialeto, né, uma gíria que seja da época de vocês e que talvez eu saiba o significado. Outra também que já é bem antiga, que eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos, me perguntaram, né? O que é mol, né? Por exemplo, nossa, essa aula tá mol legal. E aí eu, tipo, não soube responder porque era uma gíria, assim, tão normal que a gente falava, mas ele também era pequena, então eu fiquei, não sei, tipo, eu lembro que eu não respondi a pessoa. E aí, né, justamente nessa aula eu lembrei disso, né, e agora eu pergunto para vocês, né, quando alguém fala, nossa, aula é mó legal, o que a gente quer dizer esse mó? Né? Se você também não sabe a resposta, como eu não sabia, eu vou te trazer agora, em primeira mão. E geralmente quando a gente utiliza mol, a gente está falando muito, né? Essa aula é mol legal, essa aula é muito legal. Então também é um dialeto que a gente acabou tendo, né? Nem sei se vocês ainda utilizam muito, mas na minha época era mol comum falar assim, tá? Mas é mais um exemplo do que a linguística sincrônica estuda. Linguística diacrônica. Ela é mais ou menos parecida com a anterior, mas eu vou tentar explicar para vocês se situarem na diferença, tá bom? Também chamada de linguística histórica, nesse foco de análise, as manifestações linguísticas são observadas ao longo do tempo. Assim, ela estuda as mudanças que ocorrem através do tempo. Então, sim, ela também estuda, né, essa cronologia de mudança, mas aí já não é exatamente dos dialetos e das gírias. Seriam palavras que a gente basicamente contrai. Ou, né, o exemplo que eu vou usar são palavras que a gente acabou contraindo. Já vou dar o exemplo. Tem interesse pela evolução da língua e suas causas. Nesse cenário, ela adota uma postura retrospectiva e prospectiva, já que busca entender as relações que os fatos estabelecem com os que vieram antes ou depois dele. Tá? Lendo assim fica um pouquinho mais complexo, mas eu vou dar o exemplo agora e eu acho que vai ficar melhor de entender. A palavra por é extremamente natural hoje, é normal, né? Por exemplo, na palavra por, pra gente é comum, não tem nada diferente, certo? Errado. Há muito tempo atrás, não sei se é muito assim, mas antes do por ser por, ele era poer, né? Por exemplo, né? O certo de se pronunciar, de se falar, era poer, não por, né? P-O-E-R, não P-O-R. Então, isso foi uma contração, né, que a gente fez. Em vez de falar poer, a gente fala por. Outro exemplo, né, que a gente ainda utiliza e não, né, hoje em dia a gente só usa o por, não existe mais o poer, né, mas quem estudaria isso seria linguística diacrônica, né? Então, hoje em dia não existe mais o poer, é só o por exemplo, né? Ou por de qualquer outra coisa, tá? O para, a gente utiliza o para, mas quando a gente vai falar, a gente tem mania de falar pra, né? Claro que não são todos os casos, mas, né, a maioria das vezes o certo é usar para e não pra, que também foi, né, uma contração de palavra. Então, é isso que a linguística diacrônica estuda. Conforme vai passando o tempo, né, a gente vai mudando a nossa forma de falar, né, tanto os dialetos quanto
palavras assim que para não é uma gíria, não é um dialeto, não é nenhuma coisa do gênero, é uma palavra normal que a gente fala de um jeito diferente. Em alguma outra aula, eu não lembro nem mais o que eu estava explicando naquela aula específica, mas eu lembro que eu usei o exemplo, né? Eu vou para a praia. A gente não fala mais assim, eu vou para a praia, né? Vou para a praia. Daqui a pouco a gente vai estar só, né? Vai estar tudo muito curtinho. Mas é uma forma de tentar falar mais rápido, né? Não sei porque a gente ficou assim, né? Estragou tanto o nosso português, mas, né, a gente, né, não usa mais eu vou para a praia, vou para a praia. O vou também é um bom exemplo. Ou, por exemplo, a palavra você, né? A gente também às vezes fala cê, né? Você que sabe, você vê aí, sei lá, tô tentando dar algum exemplo, mas também a palavra você, né? Em vez de falar você, a gente fala C ou VC, né? Que tá mais errado ainda, de acordo com o português, tá completamente errado, não existe, né? VC, né? Que a gente abrevia para o você, tá? Mas aqui tentei exemplificar para ficar fácil de vocês entenderem, né? Mas a linguística diacrônica estuda basicamente isso, tá? Espero que dê para entender um pouco de diferença, que a sincrônica e a diacrônica, elas são bem parecidas, né? Mas, bom, vamos seguindo. Linguística textual. Contempla a análise de textos com foco no processo comunicativo, estabelecido entre o escritor e o leitor. A textualidade é o conjunto de características básicas de todo o texto. Então, a linguística textual, ela também é igual à linguística geral, o próprio nome já diz, é a linguística que estuda a questão dos textos. Tá? Ela é responsável por garantir que, em uma situação comunicativa, algo seja compreendido como um texto, e não um aglomerado de palavras e frases. Então, basicamente, é o estudo da composição da nossa escrita, né? Que se a gente pegar um monte de palavras e jogar aleatório, não vai ser um texto. Para ela ser um texto, né, ela precisa ter um sentido, ter um significado. É isso que a gente vai ver, né? Que dentro da linguística textual, a gente tem a textualidade. E eu já vou começar a explicar. Né? Então, ainda dentro da linguística textual, os princípios da textualidade embasam toda a produção textual. Logo, é essencial compreendê-los e denominá-los. Quase não saiu. Né? Então, entrando na textualidade que está dentro da linguística textual, tá? Os fatores da textualidade são os elementos essenciais a toda a produção textual, pois as características básicas que abarcam os elementos textuais e contextuais presentes em toda a comunicação. Então, sim, sempre que a gente vai fazer uma comunicação, principalmente se ela for escrita, a gente precisa elaborar, né, como a gente vai escrever. Né? Quando a gente vai falar também, a gente precisa ter coerência no que a gente está falando, né? Precisa saber elaborar a frase para a gente ter a comunicação e a pessoa conseguir entender. E na forma escrita não é diferente, tá? Então, são 7 os fatores da textualidade, que é a coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Já parece até, chega nesse momento na aula, já parece até um trava-língua. Mas vamos lá. Passo agora. Né? Textualidade falando da coerência. Trabalha nos aspectos lógicos, semântico e cognitivo do texto. Ela é a propriedade que garante a construção de um novo sentido, a partir das relações entre diferentes ideias e conceitos utilizados. Um texto coerente apresenta ideias conectadas e explicadas, bem como evita contradições. Então, a coerência é o que é responsável para não ter ali, vamos dizer, exatamente contradições. E daqui a pouco eu também vou explicar de coesão, e né, até a palavra em si é parecida e parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, tentando dar um exemplo extremamente prático, nem sei se vai ser o melhor exemplo, mas espero que vocês entendam. Por exemplo, na frase, eu gosto muito de tomar sol, mas eu prefiro sair à noite, né? Por exemplo. Então, eu acabo sendo contraditória, né? Porque se eu gosto de tomar sol, não faz sentido eu querer sair à noite. Se eu gosto de tomar sol, eu deveria preferir sair de dia. Então, acaba sendo uma frase incoerente, né? Eu gosto de tomar sol, mas prefiro sair à noite. Então, acaba sendo uma palavra, né? Uma frase sem coerência, tá? Então, isso que seria coerência dentro da textualidade. Coesão. Desculpa.
é a materialização da coerência por meio dos elementos conectivos, conjunção, pronomes, preposições e etc. É responsável por estabelecer e caracterizar a natureza das relações entre ideias do texto. O texto que apresenta muitas informações, mas não estabelece relações linguísticas entre elas, acaba deixando a frases soltas e o sentido total acaba não sendo compreendido, né? Acaba sendo comprometido, né, o sentido final da frase. Então, diferente, né, a coesão, diferente da coerência, é quando você acaba sendo... você não consegue explicar, você não consegue elaborar direitinho o seu texto, você acaba jogando as palavras de uma forma que quem vai ler, muitas vezes não consegue entender o que está sendo falado, tá? Então, basicamente, a coesão é isso, é você ter uma... Não seria uma coerência, mas seria seguir algo que você, quando você escreve, a pessoa consegue ler e entender, não tem a dificuldade. Né? Às vezes, como eu já dei exemplos na própria fala, quando a gente fala, né, palavras, usando o exemplo, palavras que estão alternadas, né? Dia hoje bonito foi, por exemplo, né? Hoje o dia foi bonito. Quando a gente organiza as palavras, a gente consegue ter um melhor entendimento e a coesão é sobre isso, tá? Eu acho que o exemplo foi bom. Até um exemplo bom é aquela música, eu não vou cantar porque eu sou péssima cantando, mas eu acho que vocês conhecem, né, da Vanessa da Mata, que ela fala, tudo que quer me dar é demais, é pesado, não há paz, tudo que é de mim, em reais, expectativas, né, ela tá jogando algumas palavras soltas, então, é claro que ali ela tá cantando uma música, então a música basicamente tem uma liberação de erros de português desde que faça sentido no contexto, tá? Vamos dizer assim. E ali a gente vê que ela talvez tenha coerência no que ela está falando, porém ela não é uma música coesa, porque as palavras estão jogadas de uma forma que fica um pouquinho mais difícil para você entender, para você relacionar o que está ligado com o que, tá? Eu espero que também tenha sido um bom exemplo. E agora, intencionalidade. Refere-se ao esforço linguístico do autor, escritorante, né, em expressar sua mensagem por meio de um texto coerente e coeso. Todo texto é produzido com algum intuito comunicativo. Quando organizamos bem o sentido, a intenção do autor se faz mais evidente e contribui para a compreensão, né, do leitor barra ouvinte. Então, a intencionalidade, basicamente, é o que você quer dizer e você falar isso de forma clara e simples, sem ter tanto rodeio, né? Então, por isso chama intencionalidade. Qual a sua intenção na sua frase, na sua mensagem, no seu texto, na sua redação? Por exemplo, a gente vai fazer uma redação e aí começa falando de um determinado assunto e quando termina tá falando de um assunto nada a ver, né? Começou falando, sei lá, de política e termina falando, sei lá, sobre baile funk, tá? Foi bem aleatório também, mas, por exemplo, isso, tá? Ou quando a gente começa a explicar de uma coisa e vai para outra. É claro que, por exemplo, quando a gente está conversando, fala de determinada coisa e lembra de determinada coisa e linka uma coisa na outra. Então, né, claro que isso também, dependendo do contexto, pode estar errado, né? A não ser que o que você for falando tem coerência, tá ligado? Ou se você explicar, né, falei de determinada coisa, lembrei também de determinada coisa. Mas quando a gente vai escrever, quando a gente está conversando é diferente. A gente está comunicando, a gente vai, a pessoa pergunta, a gente vai respondendo e a gente lembra de determinada coisa e simplesmente fala, nossa, já que você é muito mercado, lembrei que tem uma promoção, né? E estava falando de uma outra coisa nada a ver, por exemplo. Mas quando a gente está na escrita, é muito difícil isso acontecer, porque você simplesmente está, né, escrevendo, então não tem essa troca de ideias, né? Então não faz tanto sentido colocar algo que não faça parte daquele contexto. Então a intencionalidade é isso, a intenção do seu texto, o que você quer falar de forma objetiva e de forma clara, tá? O computador não quer me ajudar hoje, gente. A aula não é pra... Agora foi. Travou, mas foi. Aceitabilidade. É o fator referente ao interlocutor, ouvinte, leitor, pois indica a expectativa
do receptor em compreender a mensagem do texto. O sentido não se constrói somente pela intenção do autor, mas também pela abertura e conhecimento de mundo do leitor. Sendo assim, esse fator interfere na compreensão de um texto. Então, a aceitabilidade está falando do quê? Que quando a gente lê alguma coisa, o nosso conhecimento de mundo, o nosso conhecimento anterior, interfere completamente quando a gente está lendo. Um exemplo, né? Para quem nunca tinha visto o signo linguístico, né, até as minhas aulas, provavelmente conhecia o signo do zodíaco. Então, vamos supor que antes dessa aula você estivesse vendo, né, alguma matéria, algum conteúdo falando, né, o signo, um dos elementos da comunicação, você ia ficar confuso porque você fala, oxe, o único signo que eu conheço é o signo do zodíaco. O que o signo tem a ver com português, por exemplo? Né, eu acho que esse é um ótimo exemplo para esse contexto. Então, meu, signo é o signo do zodíaco. Minha mãe é de Sagitário, meu pai é de Aquário, né, por exemplo. E aí não faria sentido. Mas vamos supor, né, que a partir de hoje, quando vocês verem signo, né, de acordo ali com o texto, vocês vão ver se ele está falando, né, do signo zodíaco ou do nosso signo linguístico. Né? Então, a aceitabilidade quer dizer exatamente isso. Então, muitas vezes, quando a pessoa quer escrever, né, se é, por exemplo, só signo, foi como eu falei, é que a gente acaba aqui falando só signo. Mas quando a gente coloca signo linguístico, já fica mais fácil de diferenciar do signo do zodíaco. Né? Mas tanto os dois signos a gente acaba falando só signo, mas um é do zodíaco e o outro é linguístico, tá? Então, quando a pessoa vai escrever, ela tem que levar em consideração também os conhecimentos de mundo que a pessoa que está lendo tem. Então, para ela, isso pode fazer sentido, pode não fazer, ela pode entender ou pode não entender, como esse exemplo do signo, tá? Então, antes de conhecer o signo linguístico, para mim mesmo só existia o signo do zodíaco. Se alguém falasse, sabe o que é signo linguístico? Eu ia ficar quê? Né? Então, é basicamente sobre isso, tá? Situacionalidade, né? Continuamos com os trava-línguas. Indica o contexto no qual o texto está inserido, analisando a pertinência ou não da produção textual para a situação comunicativa. Um texto só pode ser reconhecido como tal se ele estiver contextualizado adequadamente. Então, né, a situacionalidade, quase não sai, é até difícil de falar, ele quer dizer basicamente do contexto do texto, né? Então, por exemplo, foi o exemplo que eu dei agora, né? Se eu faço um texto falando sobre signos do zodíaco, ele vai estar, né, com a contextualidade do signo. Então, sempre quando eu me refiro a signo, se eu estou falando do zodíaco, sempre que eu falar signo vai ser sobre os signos do zodíaco. Igual o exemplo aqui dessa aula. Essa aula está sendo contextualizada, né, na linguagem linguística, e o signo, a gente está falando de signo linguístico. Então, né, dentro do contexto tem essas separações. E a situacionalidade, quase não sai de novo. Não vou mais nem falar, porque para mim é um trava-língua. Tentem vocês também, tá? Que vocês talvez estejam rindo. Aí a pessoa consegue falar, o aluno consegue falar e aí pode rir, porque, né, eu tenho a língua um pouquinho presa. Tenho a dificuldade às vezes. Mas, enfim, né? Então, trata-se disso, né? De ter um contexto. Foi como eu já dei o exemplo também da manga, né? Quando a gente fala manga, pode ser tanto a manga fruta quanto a manga da camiseta. Então, tudo vai depender do contexto. Então, tudo tem que estar contextualizado, tudo tem que fazer parte de alguma coisa. Ou é a manga da fruta, né? Ou a manga da camiseta, tá? Informatividade. Isso eu consigo falar. É o fator que avalia o equilíbrio entre as novas informações e as informações já conhecidas. Nenhum texto produz um sentido totalmente novo, pois sempre considera conhecimentos já existentes. Entretanto, o texto que somente repete dados conhecidos não acrescenta nada de novo. Apresenta-se mais como cópia. O autor, desse modo, deve balancear os conhecimentos que serão retomados e quais novos serão apresentados. Então, o que a informatividade quer dizer? Fala que, basicamente, né, não existe nenhuma informação, nenhum conteúdo 100% novo. Tudo a gente tem uma base, né, teórica, igual essa aula tem uma base teórica. E quando a gente só usa, por exemplo, nossas informações, mesmo que eu não tivesse slide, eu só estivesse conversando com vocês, essas informações eu teria tirado de algum lugar, teve algum lugar que eu aprendi, que eu conheci e, né, absorvi essas informações e estou passando para vocês. Como o contrário também, né? Se é alguma informação que já existe, uma informação que já tem
ela é considerada uma cópia, tá? Também não sei se ficou claro, mas é basicamente isso. Então, sempre que a gente for fazer alguma coisa, não tem como ela ser 100% nova. Ou mesmo que seja, professor, eu criei uma ideia, né, um conceito, criei alguma coisa 100% novo. Bacana, essa ideia é nova, mas você só teve essa ideia graças a outras informações. Não foi assim do nada você acordou, nossa, eu vou inventar, sei lá, máquina do tempo. Foi de alguma coisa, né? De algum filme, por exemplo, você acabou vendo e resolveu criar a máquina do tempo. Eu dei um exemplo, mas foi alguma coisa, uma máquina, não sei, uma máquina que não exista, né? Nem consigo pensar em um exemplo aqui. Então, a máquina não existe, nunca existiu, mas eu tive essa ideia dessa máquina por causa da máquina do tempo. Eu tive essa ideia por causa de determinada informação. Então, nenhuma informação surge do nada. Sempre tem alguma outra informação por trás de uma informação, mesmo que ela seja 100% nova, tá? Intertextualidade. Também outra palavra muito difícil. Refere-se à presença de semânticas ou formas de textos produzidos anteriormente no novo texto. Como dito anteriormente, o texto não pode apresentar informações totalmente novas, por isso nos referimos a outros textos para apresentarmos ou criticarmos seu sentido. Todo texto apresenta intertextualidade, mas nem sempre ela vem indicada explicitamente. Então, foi, por exemplo, né, o que eu acabei de falar, eu usei o exemplo, por exemplo, da máquina do tempo. Então, eu pensei em algum filme que eu já vi de máquina do tempo, tudo tem, né? Vamos supor que eu estivesse escrevendo isso e fiz essa referência, né? Falei da máquina do tempo. Lógico, essa informação, essa ideia foi referida de algum lugar. Então, a intertextualidade é quando a gente coloca, né, a ideia anterior que levou a gente ter a nossa ideia, mas nem sempre ela está explicada, né? É basicamente isso, acho que não tem outra forma de explicar. Mas eu acho que também ficou claro, né? Então, a intertextualidade, como a gente tem conhecimentos prévios, como eu falei, mesmo que não tivesse slide, não tivesse apresentação, e eu estivesse explicando, foi de algum lugar, eu tive essa informação, recebi esse conhecimento prévio antes de algum lugar, mas necessariamente não está referido aqui, tá? Né? Não coloco da onde eu tirei, da onde eu aprendi, tá bom? E na nossa reta final, nossa conclusão, signo, o computador hoje não quer deixar a aula rolar. Mas então, signo é a representação mental de uma coisa, né? Só relembrando, né, que eu acabei entrando ali na textualidade da linguagem, mas foi como eu falei, tudo está interligado. Se vocês quiserem assistir de novo a aula de semiótica, depois assistir essa, você vai vendo que uma coisa está interligada com a outra, tá? E por mais que é um conteúdo que está um pouquinho distante da nossa edição de vídeo, também é importante porque é coisa que cai em Enem, vestibular, nas provas, e também é bacana saber, né, quando a gente, é claro que eu estou explicando um pouquinho mais a fundo, mas a gente tem que saber um pouco de tudo isso, né, porque tudo isso engloba a comunicação. A gente tem uma comunicação, a gente vai fazer um vídeo muito mais assertivo e passar uma comunicação muito mais assertiva, tá? A grosso modo, o significante é o que entendemos como imagem acústica e o significado trata-se do conceito, conteúdo daquele que se imagina. Juntos e só juntos eles formam um signo. Então foi o que eu falei, né? O signo, significante e significado sempre estão entrelaçados, interligados. A gente explica separado para ficar fácil de entender, mas eles não se separam, né? E aqui é uma explicação bem resumida, mas de uma forma que eu acho que fica bem clara, né? Então, o significante é a forma acústica, né? Então, gato, né? Ou quando a gente fala gato, que foi como eu falei, significante basicamente é o nome, ou quando a gente escreve, né? Gato, a gente sabe que ele é um signo, né? A partir do momento que ele tem um significante e um significado, né? E o significado, tudo aquilo que eu já expliquei. Só um remember mesmo para a gente fazer aqui a conclusão. E linguística é a área de estudo científico da linguagem. Então, linguística, né, que foi o que eu expliquei ali, da textualidade, foi seguindo toda essa aula, é o estudo da linguagem, tá? E eu já falei, não vou nem me adentrar muito, senão a gente passa aqui nosso tempo. E, como sempre, bora para as nossas perguntinhas, tá? Então, vamos lá. Perguntinha número 1. O que são signos? Ninguém vai errar essa, pelo amor de Deus. Opção A. São as 12 partes que compõem e dividem o zodíaco. Opção B. É o representante que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante. C, né? Opção C.
é um elemento tangível, perceptível, que nos mostrará a forma escrita ou falada do objeto. Quero ver ninguém errando, já vou passar, viu? Opção B, é o representante que transmite a ideia do objeto representado ao interpretante. Então, né, quando a gente fala assim, fica um pouquinho complicado, mas igual quando eu falo gato, né, ou garrafa, automaticamente vem a imagem, né, então, do objeto, e aí vocês conseguem entender do que eu estou falando, que no caso é o signo, dito cujo é o signo, mas aí é a representação mental, tá? Então, por exemplo, garrafa, vocês imaginaram a garrafa, essa representação mental é o signo. Eu espero que vocês não tenham errado. Pergunta número 2. Significante é, opção A, quando pensamos nas letras que formam uma palavra ou nos fonemas. B, quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhados. Opção C, a representação mental de uma coisa. Se quiser, pausa, lê de novo, mas já vou passar. Opção A, quando pensamos nas letras que formam uma palavra ou nos fonemas. Então, o significante é basicamente o nome. Então, se tu tem um nome, né, o gato, a gente fala gato, quando a gente fala gato, vocês lembram do fonema, ou quando você vê escrito gato, ou quando você lembra do gato e vai escrever, né, a gente sabe como se configura, né, a sua palavra escrita, ou também no seu fonema, né, quando a gente fala gato, a gente sabe do que a gente está falando. Então, é o significante, é o nome do signo. Pergunta número 3. Significado é, opção A, quando pensamos nas letras que formam uma palavra ou nos fonemas. B, quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhes. Opção C, a representação mental de uma coisa. Essa daqui também não tem nem que pausar, não pode errar, gente. Opção B, quando visualizamos o signo, incluímos aspectos físicos e detalhados. Então, né, o significado é o que traz significado ao signo, né? Como exemplifiquei várias vezes, o gato é felino, pequeno, peludo. Então, sempre que a gente dá aspectos físicos e detalhes, né, começa a detalhar um determinado objeto ou coisa, né, ou pessoa, né, animal nesse caso, tem um significado, tá? Perguntinha número 4. Linguagem é o sistema através do qual o ser humano comunica suas ideias e sentimentos, seja através da fala, da escrita ou de outros signos convencionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, né, a linguagem é o nosso sistema de comunicação, tá? Também não vou me adentrar muito, que a gente já viu isso lá no começo. Pergunta número 5. Não existe diferença entre linguagem e linguística, pois as duas têm relação com a língua e com os signos. E errado, né? É falso. Não existe, né, diferença entre a linguagem e a linguística, né? Foi como eu falei, a linguística é o que estuda a linguagem, tá? E a linguagem é o nosso, né, como no slide anterior, a nossa forma de comunicação, tá? Espero que também tenha ficado claro. Eu sempre gosto de colocar essas perguntinhas no final, que é para vocês, né, verem onde está errando, onde está acertando, o que precisa melhorar. Mas bora lá. Pergunta número 6. Seu estudo é focado em solucionar os problemas que surgem em relação ao ensino das diferentes línguas e da tradução de textos. Qual tipo de linguística é citada acima? Opção A, linguística aplicada. B, linguística diacrônica. C, linguística textual. Ou D, linguística sincrônica. Se precisar pausar, ler, essa eu deixo vocês lerem, tá? Mas também não pode errar. E a opção certa é a opção A, linguística aplicada. Então, é a linguística aplicada, né, que estuda as diferentes línguas e a tradução de textos, que foi tudo aquilo que eu já expliquei. Também não vou fazer o remember, senão vai ficar muito longa a nossa aula. Perguntinha número 7. Observa a língua como ela é do ponto de vista do falante, e não de como pretende a gramática normativa. Qual tipo de linguística é citada acima? Opção A, linguística aplicada. Opção B, linguística diacrônica. Opção C, linguística textual. Opção D, linguística sincrônica. E opção D, linguística sincrônica. Então, foi como eu falei, a sincrônica é aquela que estuda, né, os dialetos. Então, né, como ali mesmo fala, é o ponto de vista do falante. Então, não precisa estar certo com as normas gramaticais. Até usei o exemplo, putz, estou com mó BO, né? Usei até 2 aqui, mó BO. Estou com um super problema, estou com um problemão, né? Então, a linguística sincrônica estuda isso, tá? Que é referente à pergunta acima. Pergunta número 8.
As manifestações linguísticas são observadas ao longo do tempo. Assim, ela estuda as mudanças que ocorrem através do tempo. Qual tipo de linguística está acima? Opção A, linguística aplicada. B, linguística diacrônica. C, linguística textual. Ou D, linguística sincrônica. O bom é que vai ficando mais fácil, né? Porque a gente vai indo pelas eliminatórias. Eu ajudei vocês, deixei tudo. E opção B, diacrônica, né? Ela é bem parecida com a sincrônica, mas ela é diferente porque ela estuda, né, conforme as palavras foram mudando e como elas vão mudando, né? O exemplo do para, que a gente usa para. Vou para a praia. Não usa mais o vou para a praia, tá? Só recapitulando. E perguntinha número 9 contempla a análise de textos como foco no processo comunicativo, estabelecido entre o escritor e o leitor do texto. Qual é a linguística? Está acima. Então, opção A, linguística aplicada. Opção B, linguística diacrônica. Opção C, linguística textual. Opção D, linguística sincrônica. Eu vou até passar para a resposta, que foi basicamente a única que sobrou, né? A opção C é a linguística textual. Então, ela que estuda, né, o texto, né, nas formas comunicativas. Tá? Também não vou me adentrar para não ficar muito longa a nossa aula, e acho que também a linguística textual é uma das mais simples das linguísticas de se entender, né? Até porque o próprio nome já diz textual, né? Então fica mais fácil. E pergunta número 10, a última, tá acabando, né? Quais são os 7 fatores da textualidade? Essa também não tá difícil, mas talvez eu pegue vocês ali por falta de atenção. Então, opção A, coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, disponibilidade, informatividade e intertextualidade. Opção B, coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade, intertextualidade. Ou opção C, coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, viabilidade, informatividade e intertextualidade. Se precisar, pode dar um pause e reler, que, né, tem bastante coisa, porque são 7 os fatores da textualidade, mas eu espero que vocês também não errem. E opção B, né, espero que vocês não tenham percebido a minha dificuldade de falar novamente situacionalidade, que quase entregou a resposta, né? É basicamente um trava-língua, né? Mas é a opção B, coerência, coesão, intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade, né? Afinal, é tudo trava-língua do lidade, né? Por isso que eu coloquei ali disponibilidade e viabilidade, mas era mais para ver se vocês estavam prestando atenção, ficou bem parecido, mas foi quase uma pegadinha, mas só para dar uma relembrada, né? Que são os 7 fatores da textualidade, são todos esses, tá bom? Acabamos com as nossas perguntinhas e, consequentemente, também acabou nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha sido um conteúdo que tenha trazido bastante conhecimento para vocês. E é como eu sempre digo, se gostou, achou interessante, né? O nosso português é bem complexo, então tem bastante coisa para estudar. E a internet é ampla e vasta, cheia de conhecimento. Então, quem gostou, é só procurar, né, na internet, que consegue saber muito mais de tudo isso que eu falei. Gente, muito obrigada por assistir. Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau!